E o clonazepam, você já usou? Tem dúvidas como usar? Quando retirar? Vicia, não vicia? Muita gente se pergunta se pode ou não pode usar, se tem ou não indicação. E a gente vai falar sobre isso hoje. Oi pessoal, aqui é o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra, e eu quero convidar vocês a me acompanhar em duas coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação, tem muita coisa legal vindo por aí, e me acompanhem no Instagram, @Dr. João Lorenzini. O clonazepam é um medicamento da classe dos benzodiazepínicos, mais conhecido popularmente como um calmante. Ele é relativamente antigo, muita gente usa, mas a gente escuta muito falar que ele não pode ser utilizado, que ele causa demência, que ele vicia. O que será que é ou não verdade? O clonazepam, com a marca de referência que é o Rivotril, ele causa uma redução da ansiedade, ele pode causar sono e até um certo relaxamento. E ele faz isso na hora, diferente de muitos medicamentos psiquiátricos que demoram muito tempo para o seu efeito de ação. Por isso, muitas pessoas recorrem a esse medicamento em busca de uma melhora rápida, instantânea e que traga um bem-estar. O clonazepam, ele pode sim ser utilizado e ele tem indicação de ser utilizado em vários quadros de transtornos psiquiátricos. No entanto, a gente precisa sempre saber quando utilizar e por quanto tempo deixá-lo, já que ele de fato tem uma melhora instantânea, mas ele pode ao longo do tempo trazer uma série de prejuízos para a pessoa que está tomando. A vantagem do clonazepam a gente pode encontrar em quadros, por exemplo, ansiosos, como o transtorno de pânico ou uma ansiedade excessiva, exagerada, em alguns quadros depressivos, sejam eles depressivos com características ansiosas ou mesmo depressivos com características mistas. A vantagem do clonazepam é que ele vai ter aquele efeito instantâneo de reduzir aquela ansiedade, ele reduz aquela ativação na hora. E a pessoa que estava num sofrimento agudo, extremo, ela se sente melhor e não precisa esperar tanto tempo dos outros medicamentos. Ou seja, enquanto os outros medicamentos estão fazendo efeito, ela já está sob ajuda do clonazepam e com isso o desespero diminui. Além disso, o clonazepam pode ajudar uma pessoa que tem insônia, porque ele também causa sedação, ajuda aquela pessoa que tem a dificuldade para dormir a iniciar, manter e até finalizar o sono de uma maneira mais adequada. Mesmo em quadros de mania, o clonazepam tem um efeito antimaníaco, ajudando em quadros depressivos mistos ou em quadros maníacos. Aquele indivíduo que está ativado, acelerado, impulsivo, agressivo, muitas vezes o clonazepam é utilizado trazendo um benefício para essa pessoa que está agitada, que está agressiva e que pode ter uma melhora naquele momento com o uso do clonazepam. Agora, presta muita atenção, o medicamento clonazepam ele dura mais do que 24 horas no nosso corpo. Isso traz em muitas pessoas que o tomam aquela sensação de que você está com uma ressaca no dia seguinte, porque ele ainda está fazendo efeito. E aquele uso crônico do clonazepam pode ser cumulativo por um tempo, porque quando a pessoa vai tomar o próximo clonazepam do dia seguinte, o anterior ainda está fazendo efeito e a dose deles se acumula no corpo, fazendo com que tenha então esse efeito de ressaca,
que pode vir através de irritação, cansaço ou mesmo fadiga. O clonazepam também é um medicamento que pode causar dependência nas pessoas que o utilizam por um longo período de tempo, aqueles indivíduos que fazem uso crônico do clonazepam. E ele vai deixando de fazer efeito e vai sendo necessário aumentar a dose dele até que em um momento os receptores do clonazepam já estão tão saturados que você pode ir aumentando a dose e a pessoa já não sente mais efeito dele, mas também não consegue ficar sem o mesmo. Isso é um grande problema, porque existem muitos indivíduos que fazem uso há muitos anos dessa substância e não conseguem se ver livres dela, porque quando começam a tirar, se sentem mal. E quando colocam de novo, também não estão se sentindo bem, porque o clonazepam também pode causar alterações cognitivas, principalmente na memória. A pessoa sente que está mais perdida, ela não lembra daquilo que lhe foi dito, e isso pode ir prejudicando essa pessoa mesmo funcionalmente, no trabalho, no seu dia a dia ao longo do tempo. A gente sabe hoje, através de estudos, que diferentemente do que se pensava até então, o clonazepam muito provavelmente ele não causa demência ao longo do tempo. No entanto, ele causa alteração da memória enquanto aquele indivíduo está sob o uso dele. Muitos, inclusive, notam que não conseguem mais raciocinar da mesma forma que faziam antes de iniciar com a medicação. Um cuidado também que as pessoas devem ter é que o clonazepam não pode, de maneira nenhuma, ser misturado junto de bebida alcoólica. Isso porque tanto o clonazepam quanto o álcool, eles agem no mesmo receptor, potencializando, podendo trazer um risco grave para a pessoa que faz uso de ambos ao mesmo tempo. Apesar de poder ser utilizado para insônia, ele é um medicamento que muitos psiquiatras evitam justamente pela dependência que ele pode causar. E ao longo do tempo, ele tende a estragar o sono. Ele vai alterando as fases do sono, que a gente chama de fase do sono REM e fase do sono não REM, trazendo uma má qualidade do sono para aquela pessoa. Ela sente que ela não descansa mais, ou mesmo que não consegue dormir. E, pela prática, muitas dessas pessoas, a gente pode dar qualquer outro medicamento. Enquanto a gente não tira o bendito clonazepam, ela não regulariza o sono dela. Mas agora, como retirar o clonazepam? Será que a retirada ela é brusca? Se a retirada for brusca, a grande maioria das pessoas não vai tolerar. Elas vão apresentar sintomas de abstinência, principalmente ansiedade, uma sensação que elas descrevem como angústia ou mesmo irritação. Então, a retirada do medicamento clonazepam precisa ser feita muito lentamente. Quanto mais a pessoa utilizou ao longo da vida, mais lento essa retirada precisa ser feita, porque isso pode trazer malefícios para a pessoa e mesmo ela entrar numa crise, seja uma crise ansiosa ou que ela descreve como um desespero. O uso do clonazepam ao longo da gestação, ele não é recomendado, ele deve ser evitado e se for feito, deve ser feito por um tempo muito curto, ou seja, esporadicamente, de forma episódica, mas uma gestante deve evitar essa medicação porque ele pode fazer mal para o feto. Um outro cuidado que a gente deve ter ao prescrever o clonazepam, principalmente em um quadro de transtorno depressivo misto, que tem muita ativação, muita ansiedade, desespero, é que o clonazepam pode acalmar aquela pessoa, mas ao mesmo tempo mascarar os sintomas. Então a gente coloca o clonazepam quando indicado para esses indivíduos e outros medicamentos. E aos poucos a gente precisa ir tirando o clonazepam
para ver o que do quadro sobrou, para ver se o clonazepam está ou não mascarando alguns dos sintomas que aparentemente foram tratados, mas na verdade é o clonazepam que está acalmando e colocando aquilo debaixo do tapete. Então sempre que o clonazepam estiver associado em um quadro depressivo com características mistas, a gente precisa retirá-lo aos poucos e observando os sintomas associados. Então, pessoal, muita dúvida se tem em relação ao clonazepam. É um medicamento que pode sim ser utilizado, mas sempre de uma forma muito cautelosa, com muita indicação apenas em casos que realmente ele é necessário, sabendo quando introduzi-lo, mas também o momento de retirá-lo, já que o uso prolongado dele pode ser prejudicial. E você conhece alguém que usa clonazepam, que está há muito tempo com esse medicamento ou tem dúvidas em relação a essa substância? Compartilhe esse vídeo, ajude essa pessoa. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em responder. Se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sino, porque tem coisa bacana vindo por aí, e me acompanhe no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Até o nosso próximo café.